quase um terço da população não foi contada. Mas eu não fui contado, eu não fui recenseado. Até eu pessoalmente também não fui entrevistado. O que Angola deve fazer para que o próximo censo seja melhor? Censo Populacional 2024. Estamos recordados que, quando da apresentação do relatório oficial, o próprio diretor do Instituto Nacional da Estatística admitiu que ele próprio não foi contado. Também não fui entrevistado. Mas antes de avaliarmos os erros, precisamos compreender o que o censo significa tecnicamente. Aliás, a nossa crítica só vai fazer sentido se partirmos de um conceito técnico. E fica até o final por revelar o indicador-chave que determina o futuro econômico do nosso país nos próximos 20 anos. O censo é a única operação estatística que oferece uma fotografia completa da população, da estrutura etária, da escolaridade, da alfabetização, das migrações e das condições de vida. Sem o censo, não existe um planeamento sério possível. O que importa é como é que ele foi feito, como é que ele foi medido e como é que ele foi corrigido. O Censo 2024 segue o que a ONU recomenda para as operações censitárias. Óbvio, recolha exaustiva na noite censitária, usaram-se tablets, entrevistas assistidas por computador, para reduzir os erros. Realizou-se um inquérito de cobertura independente logo após a recolha de dados, e isto é fundamental no padrão internacional. E aplicou-se o método de estimação por sistema dual, o mesmo usado nos Estados Unidos, no Canadá, na África do Sul, no Brasil, inclusive, para corrigir as falhas de cobertura. O inquérito de cobertura serviu para nós avaliarmos a cobertura e a qualidade do nosso censo. Os dados do inquérito de cobertura mostram uma cobertura de 28,3% das pessoas. Quase um terço da população não foi contada. Para padrões internacionais, este é um valor elevado. A ONU considera que censos de alta qualidade devem ter erros líquidos entre 10 a 15%. Mas, e isto é importante, o próprio inquérito de cobertura existe para medir e corrigir estes erros. O sistema dual que eu falei anteriormente, ele compara quem foi contado no censo, quem foi contado no inquérito de cobertura, quem aparece nos dois e quem aparece em apenas um. Com isto, calcula-se a população verdadeira. E é graças a este método que o INE chega à estimativa final de 36,6 bilhões de habitantes. O censo não é inválido, ou seja, a metodologia é sólida, está alinhada às boas práticas internacionais, mas metodologia correta não significa execução perfeita. E é na execução que surgem os principais problemas. Primeiro, a subcobertura de quase 30% é elevada e mostra de facto limitações estruturais da operação censitária, sobretudo na cartografia, na supervisão, no recrutamento de recenseadores e no acesso das zonas urbanas densamente povoadas. Segundo, é importante explicar os mecanismos de correção e é importante continuar a divulgar isto. O inquérito de cobertura existe justamente para isto. Ele mede a subcontagem, calcula a verdadeira população e corrige os resultados finais com base num método cientificamente aceito e internacionalmente provado. Isto é importante. Terceiro, é necessário enquadrar a utilidade dos dados. O censo não deve ser usado a nível microscópico, mas a nível nacional, a nível provincial, a nível regional. A esses níveis, os dados são válidos e estão estatisticamente corrigidos e são fundamentais, inclusive, para o planeamento. E agora, a pergunta mais importante: o que Angola deve fazer para que o próximo censo seja melhor? São necessárias, na minha opinião, 5 reformas estruturais. Primeiro, modernizar a cartografia com o uso intensivo de imagens satélite. Segundo, integrar plenamente o registro civil digital com as estatísticas oficiais. Terceiro, é preciso reforçar a formação técnica e a supervisão dos recenseadores.
quarto, é essencial criar um sistema nacional de endereços que seja atualizado e que seja fiável. E em quinto lugar, é preciso fortalecer a infraestrutura estatística em todas as províncias. Estes passos aproximariam Angola dos padrões dos países africanos com operações censitárias mais eficientes, como é o caso do Cabo Verde, é o caso da Namíbia, é o caso do Botsuana. E agora, como prometi, aqui está o indicador que mais importa. Angola continua a ser um dos países mais jovens do mundo. 67% da população tem menos de 25 anos de idade. O futuro econômico de Angola depende diretamente da capacidade de transformar esta juventude em força produtiva. Com estratégia, claro, com ciência e com políticas comprometidas, este pode ser o maior ativo nacional para as próximas 2 décadas. Subscreva o canal, partilhe este vídeo e acompanhe o nosso trabalho. Eu sou Diodato Francisco, professor, especialista em metodologia de investigação científica e análise de dados. Há mais de 10 anos eu estudo a forma como os números orientam as decisões e muitas vezes como eles orientam as políticas públicas. Seja excelente do princípio ao fim.